Vamos conversar com o Dr. Marcelo Santos. Falaremos hoje sobre as arbitrariedades, nulidades, ou seja, os absurdos que nós pudemos, ao longo dos anos, aprofundando-nos no estudo do fato em si, todos esses absurdos, ilegalidades, arbitrariedades detectadas no julgamento do nosso Mestre Jesus Cristo. Doutor Marcelo, o tema é o julgamento de Jesus Cristo à luz do direito. Quais as principais nulidades acerca desse julgamento de Jesus Cristo? Foi tão absurda, Erivan, uma coisa tão absurda, tão patente, tão chamativa, que a gente até não consegue sequer gravar na mente, né? Então vamos lá. Primeiramente, só para que os telespectadores entendam, Jesus ele foi submetido a 2 julgamentos em sequência. O primeiro, um julgamento religioso por parte do Sinédrio. Os membros do Sinédrio eram os juízes da comunidade hebreia judaica. Então Anás e Caifás foram os protagonistas, sendo que Anás e Caifás não dispunham de legitimidade, segundo a lei judaica, também segundo o direito romano, que é uma referência. Então Anás e Caifás, eles não dispunham, como membros do Sinédrio, de legitimidade, de poder, de autoridade, sequer para interrogar um prisioneiro, um criminoso, quanto mais para aplicar-lhe a pena capital, a pena de morte, que foi a pena que foi aplicada a Jesus. Então, o primeiro julgamento é um julgamento de cunho religioso, arbitrário, realizado nas dependências da residência particular de Caifás, quando a legislação da época determinava que esses julgamentos ocorressem no templo, com ampla divulgação, com a participação maciça dos cidadãos judeus e romanos. Em seguida, um julgamento político perante Pôncio Pilatos, que, como todos sabemos, omitiu-se, abriu mão de todas as regras e princípios e procedimentos previstos pelo direito romano e entregou Jesus nas mãos da plateia, incitada pelos fariseus, mesmo sabendo que Jesus não havia praticado crime algum, não havia nenhum apontamento formal, sabendo que Jesus era inocente, lavou as mãos, omitiu-se e entregou Jesus para que a população fizesse um julgamento parcial, pautado na comoção pública, que desde aquela época, como até hoje, nunca foi pressuposto técnico-jurídico para a condenação de ninguém. Vamos aqui na linha cronológica, começando pela acusação de Jesus, em seguida prisão, julgamento e a pena em si. Veja bem, Jesus foi preso sem nenhuma acusação formal delimitada, porque naquela época a previsão era esta: o criminoso deveria ser representado formalmente por um cidadão romano. O nome desse suposto criminoso, do apontado, do indiciado, iria para a chamada tábua, o rol dos culpados na tábua romana, e havia uma previsão de 30 dias de prazo para a coleta de provas. Não aconteceu nada disso. Não houve nenhuma reclamação, denúncia formal por parte de quem quer que seja, nem de cidadão, nem de autoridade romana, nada disso. Jesus não sofreu nenhum indiciamento, não houve ordem de prisão ou de indiciamento por parte de qualquer autoridade competente daquela época. Não houve fato típico punível. Jesus não praticou crime algum à luz da legislação da época. A lei, naquela época, também não admitia acusação por traição, delação, como foi o caso Judas, em troca de 30 moedas. Não se admitia nem condenação por confissão. Ainda que o apontado, o criminoso, confessasse, não era possível sequer a condenação, quanto mais uma acusação por delação, como de fato aconteceu, traição. Nenhum dos crimes apontados, atribuídos a Jesus, era punido por morte, com pena capital, muito menos com crucificação. Nenhum dos que foram atribuídos injustamente a Jesus, à luz da legislação do direito da época. A prisão aconteceu a 1h da meia-noite da quinta-feira, véspera de Páscoa, portanto, absolutamente contra os costumes judaicos. Não era permitido prisão naquela situação, na calada da noite, sem mandado de prisão formal. Jesus teve o domicílio dele violado. Mas o Monte das Oliveiras, Jesus, como ele próprio dizia, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas Jesus estava orando, descansando, até dormindo, quando foi abordado de maneira totalmente arbitrária, sem mandado formal, sem ordem, na calada da noite, sem a presença de nenhum familiar, de advogados, porque à época existiam os jurisconsultos, já existiam. O direito romano, na época, já estava consolidado e é ainda hoje uma referência. Jesus foi preso ali de maneira totalmente arbitrária, não foi convocado nenhum familiar de Jesus, nem entendido algum jurisconsulto da época para acompanhar esse procedimento de prisão. Nenhuma
testemunha favorável a Jesus foi convocada, as testemunhas foram forjadas, as testemunhas foram arregimentadas pelos próprios juízes, que não detinham competência para tanto, eram suspeitos, os membros do Sinédrio. Quanto ao julgamento, avançando aqui, um julgamento sem publicidade nenhuma, às escuras, na calada da noite, na casa de Caifás e não no templo, como era a ordem, como determinava o ordenamento jurídico. Não houve divulgação para os cidadãos que eventualmente quisessem acompanhar. Anás, eu já falei, não detinha poderes para interrogar, nem Caifás para aplicar a pena capital a Jesus. Cerceamento de defesa. Outro dado importante, Erivan, o procurador romano, Chusa, o jurisconsulto procurador, que equivale hoje em dia à figura do Ministério Público, do promotor, Chusa não foi notificado acerca da prisão e do julgamento de Jesus para eventualmente emitir um parecer, como ocorre atualmente, o Ministério Público exerce a função de que a gente chama de custos legis, é o fiscal da lei, para acompanhar o procedimento, a regularidade. Também não foi, também não enviou-se nenhum assessor do procurador para acompanhar esse julgamento e essa prisão de Jesus. O tribunal reuniu-se na calada da noite, os juízes tinham interesse na condenação de Jesus. Veja como as coisas não mudaram, apenas os personagens, o cenário é o mesmo. Então, continuando aqui, na calada da noite, de maneira totalmente clandestina, o julgamento. O júri não foi sorteado, os jurados eles foram produzidos, foram arregimentados por Anás e Caifás, intencionalmente, maquiavelicamente, para condenar realmente Jesus. Herodes não quis julgar Jesus, devolveu Jesus ao Sinédrio e a Pilatos sem sentença, sem decisão, porque reconheceu que Jesus não havia praticado crime algum. Vamos à sentença. Da sentença não foi oportunizado a Jesus qualquer recurso verbal ou formal, defesa alguma, sem direito ao contraditório. Outra coisa, a sentença foi produzida instantânea e verbalmente. Havia também uma previsão do ordenamento jurídico romano e judaico para que essa sentença fosse produzida por escrito e com um certo prazo. E a população, a plateia, incitada pelos membros do Sinédrio, condenaram Jesus de maneira absolutamente parcial, de maneira absolutamente informal. E um detalhe interessante também, a pena aplicada a Jesus, que foi a pena capital, a morte, a crucificação, totalmente desproporcional aos supostos crimes que foram atribuídos a Jesus. Quais foram os crimes atribuídos a Jesus? Porque ele não praticou nenhum. A sedição e não sedução. Sedição seria incitar a população à revolta contra o Império Romano. Jesus foi acusado disto, mas Jesus nunca fez isto. O segundo crime que foi imputado a Jesus foi lesa majestade, ou seja, Jesus considerar-se rei. Mas Jesus não fez isso. Tanto que ele deixou bem claro, meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo que eu falo. Não sou rei da terra, sou rei em outro lugar, nos céus. E por fim, a imputação a Jesus de estar incitando a população a não pagar o tributo, a desobediência civil, quando na verdade uma das passagens mais conhecidas de Jesus é aquela em que ele, testado, maquiavelicamente pelos fariseus, pega a moeda romana e pergunta: de quem é este rosto talhado na moeda? É de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, vejam o brilhantismo de Jesus, a sapiência, a sabedoria, enfim, o conhecimento filosófico, jurídico. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, Jesus também jamais incitou a população à desobediência civil. Mas esses 3 crimes foram arrolados, imputados a Jesus. Porém, ainda que houvesse praticado, e Jesus não praticou crime algum, Jesus não era detentor de pecado algum, era um espírito puríssimo, de luz, mas ainda assim a pena capital de morte e crucificação nem de longe se aproximava da previsão legal para estes tais 3 crimes imputados a Jesus. Totalmente desproporcional, fora de contexto. Vejam a dimensão da coisa, uma coisa realmente patente e, como eu disse aqui noutra oportunidade, quando a gente estuda a ciência jurídica, e seria importante que todo brasileiro tivesse essa oportunidade, desde o primeiro aninho, desde o maternalzinho, o ensino infantil, quando a gente tem essa afinidade com a ciência jurídica, a gente abre a mente, abre os olhos, a gente consegue identificar essas coisas. Isso sempre foi motivo para mim de curiosidade, desde criança, sempre assistindo, e principalmente durante a Semana Santa, aqueles filmes sobre a vida, a paixão e morte de Jesus, eu me detinha durante
várias horas ali debruçado sobre essa questão do julgamento de Jesus. E ao me tornar profissional da área jurídica, continuo debruçado sobre essa questão. Eu venho identificando a cada dia, a cada ano, um momento especial, Semana Santa, a gente vai identificando inúmeras outras irregularidades, arbitrariedades e nulidades no julgamento do nosso Mestre Jesus, que não era culpado de coisa alguma.